A paz do Senhor, igreja. Podeis assentar, obrigada. Bom dia, né? Não é boa tarde ainda, não. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Alguns eu já conheço a carinha, porque eu já sigo nas redes sociais há muitos anos essa igreja, né? A pastora Vilna me passou o link, né? Quando vocês começaram aqui, desde então eu tenho seguido vocês e sei que essa igreja é uma bênção. Acompanho a pregação dos irmãos, as reuniões que vocês fazem. Então, eu já amava essa igreja antes mesmo de chegar aqui. Mas tenho que dizer que, pessoalmente, é muito melhor, né? É uma bênção, nós somos muito bem recebidos. Quero agradecer o pastor Walter, a pastora Kênia, que tem sido uns amores na nossa vida. E, assim, não temos como agradecer. Não temos como agradecer ao Senhor por essa família tão maravilhosa. Partindo, principalmente, do pastor Rotildes, nosso pastor, né? Ele foi nosso pastor, depois nós fomos pastor dele. E quando eles foram, né, a pastora Vina e o pastor Rotildes foram nossos pastores, nos abençoaram grandemente. Gente, eu era solteira ainda, irmãos. Não éramos casados, e ela abençoou muito a nossa vida. Então, só tenho a agradecer por conhecer mais essa família maravilhosa do Reino de Deus. Amém? Obrigada. Paz. Paz, irmãos. Amém. É um prazer poder estar com vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer algo. Paulo, lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 14, verso 5, diz: o amor de Cristo nos constrange. Eu quero usar esse texto apenas para dizer o seguinte: o amor desse casal, pastor Walter e a pastora Kênia, tem nos constrangido tremendamente, porque eles são uns amores, e não é à toa que chegando aqui e vendo, nós já durante a semana conhecemos alguns irmãos, e vendo o amor de vocês, a gente sabe que a igreja, ela não deixa de ser um extrato daquilo que são os pastores, né? E eu agradeço muito a vida desse casal por esse grande privilégio de poder estar aqui. Graças a Deus, a pastora Kênia tem 20 e poucos anos, né? Porque ela disse que nós fomos líder de adolescente dela, né? Porque eu não estou velho, então, 20 e poucos anos, né, pastora Kênia? Alguma coisa assim, né? Ela fica entregando a idade da gente, não gostei disso. Mas deixando a brincadeira de lado, é um prazer estar aqui. Eu sei que hoje nós estamos celebrando o Thanksgiving, mas eu vim com a palavra de Deus, palavra essa que eu preguei no último culto da nossa igreja, antes de vir para cá. E o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração e disse que eu deveria fazê-lo aqui, quando a pastora Kênia nos chamou para ministrar. Então eu vou pedir licença a vocês, mas vamos falar de um assunto um pouco diferente. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre a permissão, a vontade e o tempo de Deus. Eu creio que nós todos, nesse exato momento, e especialmente eu e a minha querida esposa, nós muitas vezes pensamos: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, estamos dentro do teu tempo. E uma semana atrás estávamos no Brasil, chegamos no domingo passado aqui. E hoje estamos aqui. E a pergunta que cada um de nós precisa fazer é: nós estamos dentro da vontade de Deus? Isso é muito importante. E eu peguei um texto que é bastante sugestivo, que está lá em Gênesis capítulo 8. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, que fala sobre a arca. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas nós temos lá capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. A Bíblia diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo o primeiro dia apareceram os cimos dos montes.
Agora, pegando do versículo 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo e de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Irmãos, nós sabemos, conhecemos bem essa história. Noé passou 120 anos construindo uma arca. E durante esse período ele pregava dizendo: olha, vai vir um grande dilúvio. E como nós sabemos, naquela época não chovia, havia apenas o orvalho da manhã. Portanto, era algo inusitado quando Noé dizia: olha, vai vir um grande dilúvio, vai inundar tudo. As pessoas ridicularizavam dele, as pessoas diziam: você é louco. E durante 120 anos, imagine só, você durante 120 anos obedecendo uma ordem de Deus e nada acontecer. Porque é fácil hoje analisarmos para trás e pensarmos: que legal, realmente Deus cumpriu, mas você esperar 120 anos para que aquilo acontecesse, imagine a situação de Noé. Mas a Bíblia então disse que no dado momento, quando Deus mandou, Noé entrou na arca com a sua esposa, seus filhos e a esposa dos seus filhos, e um par de animais de cada espécie entraram na arca. E a Bíblia diz que Deus fechou por fora aquela porta. E Noé e aquele povo e aqueles animais ficaram 1 ano e 10 dias dentro daquela arca. A pergunta é, irmãos, como é possível, durante 1 ano e 10 dias, ter alimento suficiente, não só para Noé e sua família, mas para todos os animais que estavam com ele? Imagine isso. E aqui nós vemos e começamos a analisar, irmãos, quando nós estamos dentro do propósito de Deus, algo muito interessante acontece. Deus provê tudo. Nosso Deus é perfeito em todos os caminhos e tudo que Ele faz é perfeito. Mas nós precisamos estar dentro do propósito dEle. Aquelas pessoas que ouviram Noé e não atentaram para aquilo que Deus, por intermédio do Noé, falava. E aqui eu quero fazer um adendo. A importância de quando os seus pastores falam. São humanos, são falhos, mas são servos de Deus, com a autoridade de Deus. O que eles falam, nunca leve de qualquer jeito, porque é muito sério. E é isso que aconteceu na vida de Noé. Noé não era perfeito. Com certeza Noé tinha suas falhas. Posteriormente nós vimos alguma dessas falhas. Mas aquilo que Deus falou por intermédio dele, Deus cumpriu. E aqueles que ouviram e obedeceram foram salvos. Os que não ouviram e não obedeceram, pereceram. Então isso é muito sério. E eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, em primeiro lugar, porque além da vontade de Deus, existe a permissão de Deus. Há determinadas coisas que Deus não gostaria que acontecesse, mas Deus permite que aconteça, ou que aconteça. E nós temos que estar muito atentos a isso. Lá em Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28, a Bíblia nos diz assim: e eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os meus mandamentos. A maldição se não cumprirdes os meus mandamentos ou os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirem outros deuses que não conhecestes. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há situações na minha vida e na sua, e nós passamos por isso, em que nós não ouvimos a voz de Deus, e nós sofremos as consequências disso, e nós acreditamos ao diabo. E deixa eu falar uma coisa para você, o diabo tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que no servo do Senhor o diabo não toca. Que nós somos como a menina dos olhos para Deus.
Logo, o diabo, irmãos, deixe de falar que é o diabo que está fazendo alguma coisa na sua vida. Se você é servo lavado e remido no sangue de Jesus, o diabo não tem poder sobre sua vida, acabou. A Bíblia diz que ele anda em derredor. Isso quer dizer o seguinte, ele não pode se aproximar de você. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Tome posse disso na sua vida. Porque muitas vezes, desculpe colocar isso, é muito cômodo eu dizer, Satanás está se andando com a minha vida. Isso está acontecendo porque o diabo... Não, o diabo te odeia. O diabo nos odeia, o diabo não quer nada conosco. Mas ele não pode nada contra nós. Nada. Agora, muitas vezes, as nossas atitudes, impensadas, incalculadas, porque veja, irmãos, as coisas de Deus levam tempo. A parábola que nós temos, que Jesus contou de construir a casa sobre a rocha ou sobre a areia. Aqui temos praia, né? Não conhecia ainda. Veja, só cheguei uma semana, não conhecia a praia ainda. Mas se você for lá na praia, a gente leva as crianças na praia com um baldinho e uma pazinha de plástico. Você cava, se você quiser, você cava um buracão. É fácil. Agora pegue essa pazinha de plástico e vá para um lugar rochoso e tenta fazer um buraco para você ver. Logo, as coisas de Deus, irmãos, elas custam tempo, dedicação e obediência. Nós precisamos entender isso. As coisas de Deus, elas exigem tempo, dedicação e obediência. Não é fácil. Não ache você que vai ser fácil ser servo do Senhor. Porque você precisa estar disposto a pagar o preço. Mas quando você se dispõe a fazer, você vai construir uma casa sobre a rocha. E uma vez construída, porque o vento, irmãos, as tempestades vêm para todos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Infelizmente, pastora Kenny e pastor Walter, nós temos aí nos dias de hoje muitas igrejas que pregam um evangelho fácil, que não é um evangelho bíblico. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus que disse que a porta que conduz à salvação, ela é estreita. E tem muita gente pregando o evangelho de porta larga. Ela não existe. A porta larga é para o inferno. Logo, irmãos, quando você vai construir a casa sobre a rocha, vai te custar tempo, vai dar calo nas suas mãos. Vai levar tempo, vai te custar muito, mas uma vez construída, a sua família estará em segurança. E ela não será abalada de maneira nenhuma. Portanto, irmãos, cuidado com suas escolhas. Porque muitas vezes você pode estar passando por situações. Porque Deus permite, porque nós temos o livre-arbítrio. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, aquele lugar maravilhoso, que eles tinham tudo, não precisavam de nada. Só que ali, para que nós tivéssemos o direito da livre escolha, porque quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus principalmente está na nossa liberdade de escolha. Portanto, colocou aquele homem e aquela mulher no jardim do Éden e disse para eles, olha, vocês podem comer de tudo que está aqui, menos aquela árvore que está no jardim, lá no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Por que isso, irmãos? Porque se Deus tivesse tirado a árvore do meio do jardim, que era proibido de comer, Deus não daria ao homem o direito de escolha. Nós viraríamos soldadinhos de chumbo. E nós precisamos ter o direito de escolha. E, infelizmente, Adão e Eva escolheram mal. E as consequências vieram, as quais até hoje nós também temos. Portanto, não brinque com essas coisas. Efésios capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, versículos 9 e 10, nos diz assim, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade,
de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra, na administração da plenitude do tempo. Entenda. Você pode ter vários objetivos na sua vida. E isso é louvável, isso é importante. Mas nenhum desses objetivos não podem ser executados antes de passar pelo crivo da administração da plenitude do tempo. O que é isso? É o plano divino da redenção da humanidade no tempo determinado por Deus. Sabe o que acontece? Você foi alcançado, você recebeu a salvação por intermédio de alguém que pregou o evangelho para você. Se você está aqui hoje, você deve isso, em primeiro lugar, a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, e em quarto lugar, a uma pessoa que falou de Cristo para você. E nós precisamos entender que tudo o que fazemos tem que ser para glorificar a Deus. E o que é que glorifica a Deus? Ganhar almas. Não é à toa que o salmista diz: sábio é quem ganha almas, ou quem ganha almas, sábio é. Portanto, você precisa parar e pensar, olha, não importa o que você esteja fazendo. Você está comprando uma casa, está comprando um carro, está fazendo alguma coisa, está mudando de emprego, não importa o que você faça. Você precisa perguntar, Senhor, isso vai te louvar? Isso é para a tua adoração? E nós não temos esse hábito. E precisamos entender que tudo o que fazemos precisa ser para glorificar ao nome do Senhor. Veja, também uma outra coisa muito séria. Conhecereis a verdade, a verdade? Oh, graças a Deus, sou livre. Somos livres. Mais ou menos. Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Parou por aí? Não. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que o diabo faz, irmãos, é nos libertar de uma escravidão do diabo. Algo que nós não suportávamos, algo que nos destruía a nossa família, destruía tudo. Porque o diabo, nada do diabo presta, tudo é destruição. E aí Deus, então, por intermédio de Jesus Cristo, nos libertou. Mas ele diz, olha, preste bem atenção, agora você vai andar conforme eu vou determinar. Nós somos livres, sim, para termos o direito, ou melhor, o conhecimento de saber o que devemos escolher. Não é à toa que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque eu tenho conhecimento. Quando alguém vem falar comigo, mas vocês são crentes, vocês não podem fazer isso. Quem disse que eu não posso fazer? Eu posso tudo. O problema é que eu não quero, porque eu sei que me prejudica. Eu tenho conhecimento e não estou amarrado a nenhum vício. Porque a pior coisa que existe é isso. Vocês já viram a pessoa que é viciado em álcool, por exemplo? Ah, não, quando eu quiser eu paro. Para. Não para, não. Você está preso. A pessoa está presa naquele vício. Nós somos livres porque nós não temos vícios. E nós somos livres o suficiente para conhecer a verdade e fazer a escolha certa. E é isso que a Bíblia nos diz. Mais um texto lá em João, Evangelho de João 6,40 nos diz, pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna e no último dia eu os ressuscitarei. A Bíblia diz que se nós esperamos Cristo só para essa vida, nós somos as mais miseráveis das criaturas. Então entenda, eu vim do Brasil há uma semana, apesar de já ter morado aqui. Mas você passa 2 meses no Brasil, quando você chega aqui você assusta, não tem jeito, você toma um choque de realidade.
É uma coisa maravilhosa isso aqui. É tudo organizado, tudo limpo, né? Você tem segurança, o trânsito é organizado, não é aquela coisa caótica do Brasil. A minha esposa, a gente anda de carro, ela fica brincando comigo. Ai, mas eu estou morrendo de saudade daquelas motos barulhentas passando do lado da gente, querendo chutar o retrovisor do carro. Ela faz essas piadinhas. Mas, irmãos, isso aqui em relação ao céu, meu querido, não é nada. Absolutamente nada. As riquezas dessa terra não hão de se comparar ao que nos está preparado na glória. E esta vida é mais do que passageira. Depois que você entra no tal do Zenta, né? Você começa a observar a pastora Kênia falando disso, né? Como é que pode? Fala, não é possível, gente. Eu já sou casada há 36 anos. Misericórdia. Está acabando. Daqui a pouco, Cristo vem, ou me chama. Nossa vida é muito passageira. Ao que, irmãos? Para morrer basta estar vivo, como diz o ditado. Essa vida é muito passageira, muito rápida. E se você investir todo o seu tempo nessa vida, você é um miserável. Então pense na glória, pense no céu. Vou cometer uma coisa aqui. Os irmãos estão vendo aí quem tem Bitcoin? Está no all-time high. Né? Está no valor mais alto da história. Que beleza. Que bom. E aí as pessoas pensam, se eu guardei lá atrás e não vendi quando ele caiu, agora eu estou bem. Você economizou para ter no futuro. É isso que a gente aprende em economia, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Qual tem sido a poupança que você tem feito no céu? O que você tem guardado para você usufruir no céu? Porque lá no céu, irmãos, entenda isso, o céu é um lugar, sim, em que nós todos que aceitamos Jesus como Salvador, vamos, sim, receber a salvação. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu creio nisso. Vai ter gente que vai morar numa taperazinha no céu. E vai ter gente que vai morar num grande palacete. Creio piamente nisso. Aí como é que faz? Como é que você está fazendo? Aí lá no céu vai fazer o quê? Estou aqui fazendo apenas uma analogia, né? Mas nós precisamos pensar, irmãos. Enquanto a Bíblia diz que aqui nessa terra, o homem vai viver 70 anos, que passa disso é enfado e canseira, o céu é eternidade. Então você precisa investir nas coisas do alto, nas coisas do céu. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos no Thanksgiving. Né? Thanksgiving. E aí, irmãos, nós precisamos dar graça em tudo. O culto começou exatamente dessa maneira. E nós precisamos, irmãos, aprender a olhar o que Deus tem feito de bom nas nossas vidas. Problemas? Nós todos temos. Dificuldades? As tivemos, as temos e vamos tê-las. Não vai acabar nunca. Mas olhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Agradeça a Ele, porque deixa eu te falar uma coisa. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O oposto do agradecimento, aliás, da murmúria, o oposto é a adoração. Ninguém que está murmurando consegue adorar. Para você conseguir adorar, você precisa ser agradecido. Só é possível adorar o coração agradecido. E há muita gente que, infelizmente, tem mantido o seu coração olhando para o que não tem, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem dado. E não tem feito uma adoração genuína a Deus.
Portanto, agradeça a Deus em todas as circunstâncias. Então vamos falar sobre qual é a vontade de Deus, ou melhor, qual é o tempo de Deus. Esse é o grande problema. Noé na arca, melhor, antes da arca, construindo a arca, 120 anos. Irmãos, quantos de nós estaríamos dispostos a sermos ridicularizados, a sermos chamados de louco, a sermos colocados numa posição de maluco durante 120 anos e não arredar pé? Complicado. Nós vivemos um tempo do imediatismo, de tudo automático e de tudo à mão. Nós temos uma séria dificuldade, principalmente essa geração que está aí hoje, uma séria dificuldade em lidar com esperar o tempo de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós somos orientados por uma coisa chamada cronos, que é o tempo do relógio. Todos nós aí temos relógio. Você olha, teve horário de começar o culto, né? Eu tenho que olhar aqui meu tempo para eu não extrapolar o meu. E assim por diante. Mas Deus anda no Kairos. E olha só o que a Bíblia nos diz, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Graças a Deus, Deus tem paciência com a gente, porque nós somos imediatistas. Principalmente quando estamos passando por tribulação, por dificuldade. Eu e a minha querida esposa estamos há 1 ano e meio. Deus foi fechando as portas no Brasil. E você não entende. Eu tinha a minha esposa disse assim, não fala isso, essas coisas mais, porque de vez em quando acontece isso. Eu falei, olha, eu não quero me separar da minha família. Meus netinhos, não abro mão. Para que eu fui falar isso? E Deus foi fechando as portas, fechando as portas, fechando as portas, e a gente não entende. Senhor, a primeira coisa que a gente procura é, qual o pecado que eu estou cometendo? Não, não é pecado. É a vontade de Deus. Deus fecha e abre portas. E nós precisamos ter visão espiritual para esperar o tempo. Porque uma coisa que Deus, me desculpe usar essa expressão, mas que Deus me irrita. Ele podia dar um schedule, sabe? Pelo menos de 1 ano, pastora, sabe? Olha, você vai nesse ano aqui, você vai fazer isso, isso, isso. Não, 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 não. O negócio dele é, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu vou te mostrar. Ah, mas que coisa é essa? Não dá para falar antes? Será que não dá para... O senhor sabe? Por que o senhor não fala para mim? Por que o sofrimento? Por que eu tenho que passar essa angústia de saber onde é que eu vou dormir? Por que eu tenho que passar pela angústia de saber como é que eu vou me manter? E sabe o que Deus diz, meu irmão? É porque você não é capaz de discernir as coisas do Espírito. E se eu te falar, você morre. Porque você é humano e você é racional. E você não vai entender o processo de Deus, que eles vão muito além da racionalidade. E se ele te falar, você fala, não vou não, pelo amor, não, deixa eu quieto aqui, não, desculpa, mas não vai dar. Se Deus fala para Noé, você vai ficar construindo isso aí 120 anos. Vão te perseguir, vão te xingar, vão te acusar de tudo, mas você vai manter firme. Não, constrói a arca. Vai lá, faz. Essa é a questão, irmãos. Nosso Deus sabe que nós não somos capazes de entender. Por isso, irmãos, que o salmista nos diz, esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência.
O tempo de Deus vai chegar, e tem uma outra coisa que é mais interessante ainda. A vontade e o tempo deles são muito melhores do que a nossa vontade e o nosso tempo. Lembrem-se, esses dias eu estava vendo um pastor pregando isso. Se Deus, quando José estava preso, e ele revelou o sonho daqueles dois homens, o copeiro e o padeiro. O padeiro foi morto, o copeiro foi restituído à sua função. E ele falou para aquele cara: amigo, lembra de mim. Você vai estar lá do lado do rei, você serve ele. Fala dele para mim, você viu. Deus me usa. Por favor, fala dele para mim, fala de mim para ele. Me cita, diga alguma coisa, me ajuda. O que aconteceu? 2 anos se passaram. E José pensando: caramba, mas como as pessoas são ingratas. Você e eu pensamos a mesma coisa. Como as pessoas são ingratas. Veja que nós corremos esse risco. Não, meu irmão. Foi Deus. Porque se aquele copeiro tivesse falado com o faraó, quando ele foi restituído ao cargo, qual era a vaga de emprego disponível? Padeiro. Deus tinha muito mais para José. Muitas vezes, meu irmão, você está pedindo e Deus está te dizendo: espera. Você está correndo atrás, está ansioso, mas não é possível, Senhor, tem que ser hoje. Deus fala: espera, meu filho. E você diz: Senhor, mas eu não aguento. Mas Deus diz: espera, porque o que eu tenho para ti é muito maior e muito melhor do que aquilo que você está esperando. Espera em mim. Espera a minha vontade. Eu sou Deus e tenho controle sobre todas as coisas. Nada escapa da minha vontade e do meu agir. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o Deus que eu e você conhecemos e que habita dentro de nós. Ele tem o controle absoluto sobre tudo. E o diabo não tem poder sobre nada. Os homens não têm poder sobre nada. Deus é todo poderoso e está no trono, regendo todas as coisas. Fazendo aquilo que a Bíblia nos diz. Fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Creia nisso e agradeça ao Senhor por isso. A Kairos de Deus e o Cronos, eles não convergem. Eles não conversam. Eles são totalmente diferentes. Porque o Cronos, ele é baseado em números, em matemática, em lógica. O Cronos é baseado na vontade infinita, soberana de Deus. E nós precisamos entender isso. E é por isso que Eclesiastes 3:1 nos diz: tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Eu quero terminar essa palavra te convidando a refletir sobre o seu coração. Eu estava falando para a pastora Kenny esses dias. Por favor, não me julguem maluco, tá? Por enquanto não, espera mais um pouco. Mas eu tenho pegado meu cérebro e eu pego uma cadeira, pego o cérebro e falo: senta aqui. Psh, calado. Agora você vai ouvir. Porque você já viu como você às vezes acorda de madrugada e vem aquela avalanche de preocupações? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Sabe o que é isso? Enquanto nós estamos dormindo, o nosso cérebro ele está reorganizando o nosso HD, né? Ele vai lá colocar cada coisa no seu lugar, isso aqui é lixo, joga fora, E ele é lógico. E muitas vezes ele tira conclusões lógicas. E lembra que nós acabamos de falar? As coisas de Deus são espirituais. O nosso cérebro, ele não consegue entender as coisas do Espírito. E ele precisa ser domado. A gente tem que colocar ele sobre uma cadeira e dizer para ele: presta atenção,
Escuta. Agora você vai escutar. Não, não, porque fala muito também, né? O tempo todo falando na cabeça dele. Agora você vai ouvir. E aí você precisa começar a ministrar para salvar esse bendito cérebro, porque ele não é convertido. Não é. E aí você começa a falar para ele, olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Você não conhece. Você é um perdido. Você precisa se converter. Por favor, irmãos. No primeiro dia eu estou expondo meus podres aqui, não é possível. Você não conhece a Deus, que eu conheço. Então você precisa ouvir, e eu vou te falar, prega para ele. E manda ele calar. E fala, presta atenção, você não vai falar nada, porque você não sabe de nada. Eu quero te convidar a fazer isso. Se você achar que é loucura, deixa para lá. Mas, quando você estiver ansioso, quando você estiver apreensivo, pega seu cérebro, coloca ele e fala, presta atenção. Pega a Bíblia e lê para ele. Ora, manda o Espírito Santo de Deus tacar uma mordaça na boca dele. E fala, você vai ficar calado agora. Você vai ouvir. Porque nós precisamos andar no Espírito. Porque a carne cogita das coisas da carne. Mas o Espírito cogita das coisas do Espírito. E assim como uma luta entre dois boxeadores, irmãos. Quem vai vencer? Quem está mais bem preparado? Quem é mais forte? O que nós precisamos fazer? Fortalecer o nosso espírito. Você precisa dar músculo para ele. Dar comida de substância. Qual que é a comida de substância que o nosso espírito recebe? Palavra, oração. Tem uma outra coisa que o cérebro detesta. Jejum. Você vai me matar. Ainda mais no meu caso. Faz isso não. Olha, por favor. Você vai acabar com a gente. Eu fico uma semana, tem reserva aqui para 2 meses, tranquilo. E o cérebro falando que eu vou morrer de fome, morre nada. Então nós precisamos fortalecer, irmãos, o nosso espírito. Porque na hora que os dois aqui resolverem bater ou brigar, o nosso espírito vai dar cada bufetada nesse aqui que está fraquinho, porque ele está todo minguado. Eu estou morrendo de fome, estou com sede. E aí o Espírito vem e dá na cara dele. Aqueles jabs, sabe? Pá, pá. É isso que nós precisamos fazer. E eu quero te convidar a orar nesse momento. E que você coloque as suas aflições. Você coloque as suas preocupações. Que você coloque aquilo que tem tirado a sua paz. Jesus disse isso. Dou-vos minha paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz de Cristo não tem nada a ver com a paz do mundo. Olha, as coisas podem estar lá fora a 1000. Mas você precisa dormir. Você precisa ter paz dentro de casa. Sabe quando é que você vai ter? Quando você confiar de que Deus está com você. Esses dias atrás, o meu filho mais velho veio aqui com a esposa e o filhinho. Nós temos um netinho, o segundo netinho, que tem 1 ano e meio. E eu estava conversando com a minha esposa. Eles compraram a passagem, arrumaram tudo, tem que vir com a cadeirinha, Ficaram aqui 15 dias. Alugaram carro, alugaram um Airbnb para ficar, um hotel, seja lá o que for, papá. E eu falando com a minha esposa, uma criança de 1 ano e meio. Qual a possibilidade dela sair do Brasil, vir aos Estados Unidos, ficar 15 dias e voltar para o Brasil sozinha? 0. E ela veio e voltou, em paz, tranquila, não passou fome, não passou frio, tudo certinho. Por quê? Porque os pais estavam ali guardando e protegendo. Entenda isso, meu irmão.
Nós somos um bebezinho recém-nascido que não podemos nada. Nós não temos poder para absolutamente nada, mas o nosso Pai Celestial, Ele está do nosso lado, cuidando dos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. Portanto, você não tem do que se preocupar. Entrega ao Senhor as suas preocupações. Ponha na mão dEle. E eu quero te convidar neste momento a orar, fazer esta oração. Papaizinho, Pai, eu entrego diante de Ti as minhas preocupações. Eu diante de Ti coloco todas as coisas, porque eu sei que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando dos seus. O Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando da sua saúde. O Senhor está cuidando das suas finanças. O Senhor, Ele te sustenta. Creia nisso, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, chegamos à Tua presença neste momento, Pai. Nós, como seres humanos, muitas vezes nos falta fé suficiente para, Senhor, esperar o Teu agir. Mas nesse momento, Pai, nós queremos, diante desta palavra, tomar posse, Senhor, da paternidade que nós temos em Ti. Tu és o nosso Pai, que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, que tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. Senhor, Tu não nos desampara, mas cuida, nos protege, nos agasalha, nos alimenta em cada momento, e nós Te glorificamos por isso. Te pedimos, Pai, continua conosco. Pai amado, continua nos dando sabedoria, para que sejamos sempre agradecidos, para que nós não vivamos, Senhor, da Tua, Senhor, permissão, mas vivamos da Tua vontade, que nós possamos entrar na Tua kairós, Senhor, e aguardar o Teu tempo e a Tua vontade, que é soberana e é perfeita para as nossas vidas. É em nome de Jesus, o Teu Filho, Pai, que nós oramos, e é em nome de Jesus, ó Pai, que nós Te agradecemos, porque Tu és Deus, e nós somos Teus filhos, e nós somos acolhidos por Ti. É em nome dEle que nós oramos agora, Pai, e é em nome dEle que nós Te agradecemos. Amém.